Salve, salve, querido! Olha só que bacana. Estamos aqui no Prospera, podcast específico para empreendedores. Hoje nós temos uma participante muito especial, mas eu quero que você, antes de conhecer essa pessoa tão especial que está aqui à minha frente, vai lá, cadastra na nossa plataforma, seja na plataforma Gospel Class ou também no nosso YouTube, né? Nós sempre estamos trazendo conteúdo de relevância para empreendedores e ali, como já falamos aqui em alguns episódios, não é apenas o podcast ou os trabalhos no YouTube, pelo contrário, nós temos mais de 1.300 empresários aprendendo e se desenvolvendo no Projeto Prospera. Então, aproveita, cadastra lá, seja inscrito. Se você já é inscrito, entre ali também e acione, por favor, para nos ajudar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje eu tenho alegria, é a primeira vez que eu estou recebendo esta pessoa, com certeza vai vir mais vezes. Ela é uma empresária, palestrante, além de tudo, mentora na área de espiritualidade, uma pessoa que, inclusive, vai fazer parte do nosso projeto aqui em Colombo, na segunda edição do Projeto Colombo Prospera 2025, né? Tenho a alegria de conhecê-la, conversei aqui um pouquinho antes nos bastidores aqui, uma pessoa que tem uma versatilidade, uma habilidade na fala, uma dicção muito aperfeiçoada, doutora, né? Por que não chamar? Porque nós somos doutores da vida. Paula Batista, seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, falar com empreendedores, com empresários, né? Com essas pessoas valiosas que têm a coragem de tocar um negócio, de ter uma ideia brilhante, colocar em prática. É sempre um grande presente poder comunicar, falar com vocês. E eu espero que seja um belo podcast com riqueza de conteúdo para toda a nossa audiência. Perfeito. Paula, só pra gente... Eu não fiz isso durante as nossas gravações de hoje, mas eu quero fazer contigo. Me conta, como surgiu a ideia da doutora Paula visualizar o empreendedorismo, buscar esta... que é tão importante atuação dentro do mercado, né? Você empreender, desenvolver. Como que surgiu isso na tua vida? Então, quando a gente fala do amor pelo empreendedorismo, eu consigo de maneira muito objetiva dizer que a impressão que tenho de mim é que nasceu comigo. Porque aos 8 anos de idade eu já produzia, eu já ajudava minha mãe. Com 12 anos de negócio, eu criei meu primeiro negócio próprio. Então, eu produzia bombons, eu vendia e eu tive várias empresas que revendiam o meu produto. Então, essa vontade de ter um negócio, mas de vencer, isso sempre foi muito intrínseco dentro de mim. E eu acredito que pela dureza da minha infância. Então, eu tive uma infância muito difícil. Papai e mamãe viveram junto até os meus 6 anos, mas o meu pai, ele tinha muitos problemas emocionais. Então, eu vivi em um lar com muita agressividade, com muito abuso e com muita necessidade. A necessidade básica da nossa família, na maior parte do tempo, ela não era suprida. Então, eu cresci, muitas vezes eu não tinha tênis para ir para a escola, eu tinha que usar sempre uma havaianinha, eu não tinha... A roupa sempre era o que alguém dava, a limitação de alimento, teve períodos que nós chegamos a passar fome. Então, eu acredito que as nossas dores, elas são os nossos maiores presentes. Porque todo ser humano que tem capacidade de enxergar a sua dor, porém, a força que existe dentro dela, ele consegue se desenvolver. Mas eu não posso me tornar a dor. Perfeito. Eu preciso ser aquela que aprende com a dor. Então, com 8 anos de idade, eu cheguei para a mamãe e disse, eu quero trabalhar. E não, mas você é uma criança, mas eu quero trabalhar. E a minha mãe, ela teve uma visão muito positiva, porque ela falou, puxa, essa menina tá com sede, ela tá com vontade. Então, eu não vou limitar ela. Tá bom, a mamãe vai fazer diária, vamos junto? Você limpa uma parte, a mamãe limpa a outra, te dou uma parte da diária. Que legal. E aí eu comecei. Então, assim, se você perguntar pra mim, até ontem no almoço, nós estávamos conversando em família, e eu comecei a falar das profissões que eu já tive. E eu já fui diarista, já entreguei panfleto no sinaleiro, eu já vendi flor no cemitério, eu já vendi sapato, já vendi roupa. Depois, com 16 anos, eu entrei no ramo de lavanderia, comecei como passadeira. Com 19 anos, me tornei gerente, mas ainda assim eu tinha a minha produção de bombons e as pessoas que vendiam para mim. Então, se você falar, puxa, Paula, desde quando você é empreendedora?
Para Desde mim, sempre. para mim desde sempre, né? Mas acredito que a minha vontade de me tornar empreendedora e de ter sucesso na área profissional, financeira, né, num primeiro momento, vem muito da dor, daquela ausência, né, que eu tive na minha infância, das necessidades básicas, né? Pensa, todo ser humano, ele primeiro, a primeira busca de todo ser humano é atender às suas necessidades mais primárias, aquelas fisiológicas mesmo, comer, dormir. Pirâmide de Maslow, né? E pirâmide de Maslow, perfeito. Então, eu acredito que por conta da infância, de todas as dores, eu encontrei dentro dessa dor uma força e uma determinação em vencer. Então, se você falar para mim, puxa, você venceu? Eu venci. Determinada, né? Eu costumo dizer que todo ser humano altamente determinado a vencer, ele é imparável. 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 Agora, se a dor, a dificuldade, se tudo isso é maior do que a sua determinação em vencer, Aí não tem jeito. aí, na verdade, não é nem que você não vence, você escolhe aquele fracasso momentâneo, você escolhe aquela limitação por um momento da sua vida, né? Perfeito. Eu gosto de uma frase que fala o seguinte: a dor revela o teu propósito. Então você olha para a dor e utiliza aquilo ali como um gatilho de superação, de vencer, revela depois o propósito, né? Doutora, vou chamar de doutora porque, eu repito, quando nós vencemos na vida e sentimos paz, alegria de viver, de transbordar para a vida das pessoas, a gente já é doutora da nossa própria história, né? Muitos empreendedores acreditam que controlar as emoções é o segredo para o sucesso. Mas existe a diferença entre controle emocional e inteligência emocional. Eu sou apaixonado por inteligência emocional, mas há uma diferença entre controle emocional e a inteligência emocional. Como essa distinção pode mudar a forma do líder também num negócio? É que, na verdade, o controle emocional, ele é uma ilusão, né? Se nós pudéssemos controlar as nossas emoções, Seria tão lindo, né? a vida seria perfeita. E, na verdade, a vida, ela é perfeita, né? A condição de vida não é a vida. A condição de vida é o momento. A vida, para algumas pessoas, no agora, a condição de vida do agora pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise no casamento, pode ser uma dificuldade na empresa, pode ser uma limitação financeira, uma dificuldade na criação dos filhos, mas a condição de vida não é a vida. A vida por si só é maior, ela é superior à condição de vida. Então, toda pessoa que tenta controlar suas emoções, ela tenta controlar suas emoções porque ela tem o desejo de mudar a sua condição de vida. É forte isso, hein? Meu Deus. Então, só que nós somos seres humanos, né, que viemos de um Criador perfeito, que ele nos criou. E toda a nossa estrutura física, cognitiva e emocional, ela é como a natureza. Se nós abrirmos a terra agora e colocarmos uma semente, o que vai acontecer? Naturalmente, aquela semente, ela vai brotar, vai nascer uma árvore, vai nascer... A natureza por si só, ela cumpre todos os aspectos dentro de sua capacidade. E nós não somos diferentes da natureza. Nós somos um fragmento distinto da natureza, mas nós somos parte. Então, toda pessoa que tenta controlar as suas emoções, ela já escolheu fracassar. Porque não existe controle das emoções, existe consciência das emoções. Muito bom. E aí, quando nós falamos de consciência de emoção, ela sempre vai partir da janela da percepção de si mesmo. Como eu me vejo? Quem eu sou? Qual é a minha história? O que pode ter me aprisionado? O que me potencializou? O que me limitou? Qual é o meu impedimento? Então, toda vez que nós olhamos para dentro de nós, e é aqui que se encontra a grande vitória e também o grande fracasso, você começa a entender que você não pode controlar as suas emoções. Mas se você se tornar uma pessoa consciente de si mesmo, de sua história, de suas potencialidades, de suas limitações, você vai ter total condição de gerenciar suas emoções. O que é completamente diferente de controlar. Você imagina, naturalmente nós somos instintivos, né? Se eu agora sair daqui, for atravessar a rua correndo e não percebi que estava vindo um carro e aquele carro teve que frear para não bater em mim, naturalmente eu vou sentir medo.
eu vou me assustar. Por quê? Porque é instintivo, é natural. Então, como que você controla um instinto mais primitivo do ser humano? Você não controla. Porém, se você é uma pessoa que tem a capacidade de mergulhar dentro de si mesmo, de olhar para suas histórias, de reconhecer suas potencialidades, suas limitações, você começa a ter consciência. E eu costumo dizer que a consciência, ela é a voz de Deus. Perfeito. Eu acredito nisso também. E através da consciência, você deixa de ser aquela pessoa dominada por suas emoções. Eu tô com raiva, eu explodo, eu tô triste, tudo dá errado. Você deixa de ser aquela pessoa vulnerável às suas emoções e você passa a ser observador de suas emoções. E como observadora das minhas emoções, eu tenho tempo cognitivo para dizer, eu vou seguir. Não, eu não vou seguir. Nossa, estou nervoso, estou irritado, vou perder a estribeira. Não, então não vou agir agora. Muitas vezes, tomar um copo de água já ajuda a tua mente a desacelerar. Aquele pensamento que entrou e que veio uma emoção junto e que tá te agitando. Vai refletir, vai olhar para a natureza, pega um copo de água, toma um bom copo de água, olha para o céu, respira fundo. Sabe, dá fluxo para esses pensamentos se acalmarem e vai lá. Tenta ser a pessoa que percebe, tenta se tornar alguém fora de você, percebendo o que você está pensando. Logo, o que estou pensando, logo que penso, sinto. E depois de sentir, naturalmente vem a minha manifestação. Agora, se eu penso, vamos pensar que, puxa, estou chateada. Em vez de eu ficar expressando essa chateação, e a vida é uma dor, e um sofrimento, e uma infelicidade, Paula, por que você está chateada? Porque eu tinha expectativa de atingir X resultado e eu não atingi. Legal, mas você consegue tirar um aprendizado disso? Paula, onde você acertou? Paula, onde você errou? Paula, onde poderia ter sido melhor? Vamos tirar um aprendizado disso, Paula? Então você começa a pegar as situações e, independentemente de como elas forem, você torna elas favoráveis a você. Top, que maravilha. Agora, vamos pensar pelo lado... Nós vivemos em uma esfera disruptiva, praticamente todos os dias nós temos inovações e tal. Por que infelizmente eu, por exemplo, Marcos, é aquele cara que pegava as emoções, brigava no trânsito, um cara totalmente fora da casinha. Eu precisei buscar ajuda. E por que a maioria das pessoas não fazem isso? Por que a maioria das pessoas não percebem que isso está fazendo mal para ela? Eu percebi isso, mas eu vou atender hoje algumas pessoas dentro dos treinamentos e tal, eu percebo o seguinte, nem todo mundo tem essa percepção que está fazendo mal para ela, essas reações. Por que você entende que está acontecendo com o nosso público a ponto de não perceber isso? No meu ponto de vista, não precisa ser uma verdade, mas um ponto de vista é o quanto as pessoas são inconscientes. A inconsciência, ela é como uma cegueira. Imagine que você venda os meus olhos e eu tenho que sair daqui agora. E tem uma escada para eu descer e eu tenho que pegar o carro e dirigir com os meus olhos vendados. O que é a inconsciência? Você não enxerga o que é. Você se torna cego, alienado, condicionado a ver a vida apenas dentro daquela percepção que você viveu até aqui. E a partir apenas das emoções e não da razão, do processo racional. Sim. Né? Quando nós pegamos a Bíblia, né, a palavra de Deus, e quando Deus fala lá em Gênesis que não comam da árvore do conhecimento, ele foi muito específico. Muitas vezes a gente quer criar uma fábula muito fora daquilo que ele está dizendo, mas ele disse, olha, posso dar um conselho para vocês? Não comam, comam de todas, mas olha, essa árvore do conhecimento não comam. Porque se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. O que é conhecer? É me tornar as experiências que eu vivi. Rapaz, é forte, hein? Muito bom. Não faz total sentido? Sem dúvida. Então você vai pegar, eu contei um pouquinho da Paula, você vai pegar a Paula no ventre da mãe. Minha mãe, quando descobriu que estava grávida, foi no médico porque estava com hepatite. E o médico disse, olha, além da hepatite, a senhora está grávida. Mas minha irmã tinha 1 ano, tinha mais 2 irmãos, tinha mais 2 filhos. E nessa fase, meu pai estava numa fase muito agressiva, onde minha mãe, em boa parte ali, estava sendo espancada. Então, o que aconteceu naquele momento, quando ela foi no médico, tô grávida? E eu lá na barriguinha. Rejeição pura. Rejeição. Tu não é bem-vinda aqui, garota. Tu não é bem-vindo, bebê. Como é que você tá vindo pro mundo?
Isso foi uma experiência. Quando eu nasço, quando ela chega e conta pro meu pai, tô grávida. Ah, deve ser do vizinho. Meu. Rejeição de novo. Quando eu nasci com uma doença na minha pele que não tinha cura, né? O médico desenganou, me mandou para casa, né? Seja o que Deus quiser. Quase me perdeu, quase morri. Então, aí vou crescendo. Ah, daí qual é a história? O pai abusivo, ausente, privação do básico, a mãe acometida, com medo, com limitação. Então, veja, tudo isso foi um conhecimento para mim. As experiências que nós vivemos, elas vão moldando a nossa mente. O que é a mente? É o pensamento. A mente é o pensamento. Então, quando eu me torno aquela história que eu vivi, e quanto mais dor, limitação, sofrimento e trauma tem, Mais preso eu fico ao passado. mais preso eu fico ao passado. E aí, as pessoas vivem onde? Elas não vivem no aqui e no agora. Elas vivem presas a essas histórias, a esse condicionamento. Você vai conversar com qualquer pessoa que está sofrendo, você vai conversar com um empresário que está com um problema no caixa da empresa. Perceba que ele nunca vai falar do hoje. Ele vai sempre trazer uma história passada, que é essa história que está criando aquela realidade. É o gatilho dele. É o gatilho. E ele está A trazendo. âncora, né? E ele está trazendo passado para o presente, passado para o presente, passado para o presente. Por isso, a necessidade da consciência. Porque a consciência é como se eu me descolasse. É como se eu me desprendesse de tudo aquilo que eu vivi. E eu passo a ser observadora daquela história. E não aquela história. Forte isso, hein, Robertinho? Robertinho é o nosso técnico, pessoal. É muito forte o que você está dizendo. A maioria das pessoas não tem essa consciência do que ela está realmente vivenciando, né? Sim. Ela vivencia situações emocionais e não a razão do processo. Ela não enxerga que está presa. Que loucura. Ela se vicia a viver das mesmas histórias, a mente se torna condicionada a viver os mesmos padrões, e aí, para fechar com chave de ouro, eu sempre posso culpar alguém. Perfeito. Que legal. Na verdade, eu atendi um jovem que ele estava num processo depressivo, suicídio e tal. E aí nós fomos fazer um trabalho com ele, nós descobrimos que ele estava vivenciando tudo aquilo que você acabou de dizer nas experiências ruins com o pai que deixou ele, não crescia, não evoluía profissionalmente porque tinha situações. Nós fizemos alguns atendimentos com ele, resolvemos, hoje mora na Inglaterra, tem uma vida abençoada. Mas você vê como importante é a consciência da situação. Você tá vendo? Você lidar com a raiz do problema. Normalmente, as pessoas, elas tratam apenas a superficialidade. O que é a superficialidade? Eu quero resolver a minha condição de vida. Exato. A minha condição de vida é o momento. Então, por exemplo, eu tô com uma dificuldade financeira. Ai, meu Deus, eu tô sofrendo por causa dessa dificuldade financeira. Eu vou pedir um dinheiro emprestado, eu vou fazer um empréstimo no banco. Ai, agora eu resolvi minha condição de vida. Não. Aquela condição de vida se manifesta através do seu condicionamento, de tudo que você aprendeu, das histórias vivenciadas aí na sua mente e continua vivendo. E aí você não trata a raiz, você só tapou o sol com a peneira. O que vai acontecer daqui 3 meses, daqui 6 meses? Mesma coisa. A mesma coisa. Então, o ser humano, ele precisa ter a capacidade de se tornar consciência. Quando você se torna consciência, você se desprende, você se descola e você deixa de ser aquela história, aquele aprendizado, aquilo tudo que te limita. E você passa a ser observador. Como observador, você se torna consciente. E qual é a coisa mais linda que acontece quando nós somos conscientes? A responsabilidade é minha. Não culpo mais ninguém. Não culpo mais ninguém. O casamento não tá legal. Ai, porque meu marido não. Puxa, eu tô sendo negligente como esposa. Eu não tô honrando a minha casa como eu poderia. Eu não tô dedicando tempo a amar o meu esposo como ele merece ser amado. Ah, os meus filhos estão rebeldes porque filho só dá trabalho. Não. Os meus filhos estão rebeldes porque eu estou ausente. É um grito. Toda criança rebelde, todo jovem, criança rebelde, qualquer idade, é simplesmente um grito. Me nota. Ei, eu tô aqui, faz alguma coisa, me perceba. Então você sai do papel de vítima. E quem não é vítima se torna vencedor. Qual que é a frase? Quem não é vítima se torna vencedor. Top. Você já passou por um momento de perceber que as suas emoções estavam te sabotando também no campo profissional, pessoal? Completamente. Por isso sou
me tornei quem sou hoje e tenho buscado cada dia mais ser mais consciente, mas um pouco da minha história que eu trouxe para você, ela já revela muito, né? Enquanto eu vivia presa àquelas histórias, aquele passado de dor, sofrimento, ai, minha mãe, e meu pai, e fui rejeitada, enquanto eu vivia presa a essa história, o reflexo da minha vida era limitação e dor. Trabalhava 12, 15 horas por dia, me esvaía trabalhando, o dinheiro mal dava para pagar as contas. A relação com os filhos completamente disfuncional, os filhos fragilizados emocionalmente, tristes. O meu filho indo cada vez pior na escola, tirando nota ruim, né? O meu pai, eu tinha uma mágoa absurda do meu pai, porque eu acreditava que ele era o vilão e o monstro, e isso e aquilo. Então, tudo isso estava dentro de mim. Agora, fala pra mim, como é que uma pessoa que carrega dentro de si raiva, ódio, rancor, rejeição... Vai na vida? Não tem como. Como? Se nós somos reflexo das nossas ações e as nossas ações estão pautadas em nossas emoções e nossas emoções são provenientes dos nossos pensamentos. Não tem como. O ser humano ele tem total capacidade de resolver a vida dele se ele conseguir lidar com as suas emoções. Qual é a melhor maneira de você lidar com as suas emoções? É você se tornar consciência, você parar de ser a emoção. Eu não sou a raiva, eu sinto raiva. Eu não sou o medo, eu sinto medo. Eu não sou o ódio, eu sinto ódio. Cara, isso muda a vida completamente. Dá uma leveza, né, Paula? Dá uma leveza na vida. Você para de ficar sofrendo por situações que não faz sentido, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje o empreendedor costuma estar sozinho, né? Dentro da realidade de empresários e tal. Sempre vai estar sozinho no topo. Carregando, obviamente, muita pressão, seja resultado com a equipe, a família, os amigos, enfim, é pressão para todos os lados. Sim. Que práticas você considera essenciais para manter um equilíbrio emocional nessa jornada que muitas das vezes, você empresário também nós somos, solitário, muitas das vezes é solitário. Sim. O que você entende que possa resolver isso? Eu acredito que eu só posso ser solitária dentro do meu negócio. Mas eu não sou o meu negócio, né? Perfeito. Ele é algo que eu faço. Então, eu acredito que nada pode nos fortalecer mais, nos enriquecer mais, nos aliviar mais do que nós termos uns aos outros. Então, é eu poder sentar com o Marcos e dizer, Marcos, eu estou com essa dificuldade. O que você faria? O que você faria nesse negócio? Eu tenho essa limitação, eu tenho esse problema. Então, nós como empreendedores, o que a gente tem que tomar cuidado? Aprender a não ficar sozinho. Aprender a não ficar só e ser inimigo do eu já sei. Boa. Eu já sei, eu faço, eu isso, eu aquilo. Não. Seja humilde, se desprenda e faça parte de um grupo de empresários. Se conecte com outras pessoas, coloque suas dores, suas dificuldades na mesa. Não fique se colocando num alto e sublime trono, porque esse não é o nosso lugar. O alto e sublime trono, ele pertence a Deus. Nós temos que saber descer e nos colocar em um nível de igualdade. E muitas vezes descer muitas vezes você ir lá no chão da fábrica. É você ir lá e falar pro teu colaborador, hein? Eu quero um feedback seu ponto de vista. O que tá muito bom, o que tá mais ou menos, o que tá ruim e o que tá péssimo. Porque como é que eu melhoro se eu não sei onde eu posso melhorar? Então, essa solidão, ela pode ser substituída por atenção plena, por humildade, por mesa de conselho. Na multidão de conselhos não há sabedoria. Exato. Então, você pode sair desse lugar de solidão, aprender a se conectar, estar em novos ambientes, se desenvolver, fazer treinamento, ler livros, né? E entender que se você não está onde você gostaria de estar, algo está te faltando. Perfeito. O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já tinha alcançado. Então, ser aberto, ser flexível, se colocar como humilde, se desprender do eu sei, a minha empresa, ou achar que porque você é dono de um negócio, nossa, eu não tenho tempo para nada e eu tô aqui só avaliando os números. Não seja apenas a cabeça do seu negócio. Em alguns momentos, tenha a disponibilidade de ser o pescoço, de ser o braço,
de ser os pés e vá lá entender onde pode ser melhor. Eu tenho muito hábito de feedback. Eu sou uma pessoa muito, muito apaixonada por feedback. Eu acredito que o feedback, ele é a riqueza de todo negócio, na verdade, de todo relacionamento. E quando nós falamos de gestão e liderança, o feedback, ele pode enriquecer, ele pode salvar uma empresa, ele pode resgatar um colaborador e ele pode te levar para um novo patamar. Mas como é hoje a gestão? Ó, tô te contratando. Eu quero que você faça isso aqui, tá bom? Vai lá e faz. E normalmente você contrata currículo e demite comportamento. Só que o comportamento, ele precisa ser treinado. Existem pessoas muito boas que não conseguem refletir todas as suas competências e habilidades porque estão travadas, bloqueadas, porque não tem um feedback, porque não se alinha a expectativa constantemente. A expectativa tem que ser alinhada quase toda semana. Eu estava no outro programa aqui, nós falamos exatamente, eu gosto dessa expressão, alinhar as expectativas em todas as esferas da vida, né? Não é? Você precisa fazer isso, né? É maravilhoso. Segunda-feira, sentei com meu esposo, eu falei, amor, a gente pode alinhar as expectativas? Top. Dele, lá vem ela. Eu falei, não, eu gostaria. Podemos? Dele, claro, vamos lá. E eu falei, olha, eu quero alinhar as minhas expectativas em relação a esse momento da nossa vida, né? Eu tô com esses projetos, eu quero saber se você abraça esses projetos junto comigo, eu tô com essa ideia. Vamos alinhar essas expectativas? Eu alinho as minhas expectativas com as minhas filhas. Levei numa festa de aniversário. Qual que é o alinhamento da expectativa antes de entrar na festa? Amores, nós vamos ficar até tal horário. Tem horário para entrar, horário para sair. 10 minutos antes de acabar o tempo, mamãe avisa, tá bom? E 10 minutos antes, temos mais 10 minutos, estamos indo embora. Não tem criança chorando, não tem birra. Deixou tudo alinhado. Você alinhou a expectativa. Então imagine você fazer isso com o teu colaborador. Imagine eu contratar e dizer, olha, qual é a minha expectativa em relação à nossa parceria, ao seu trabalho? A minha expectativa é a sua pontualidade. A minha expectativa é a sua assertividade. A minha expectativa é que você cumpra os projetos, cumpra as entregas. Alinha. Ou a minha expectativa é que você sempre me surpreenda. Eu espero que você sempre entregue mais do que eu peço pra você. Tá certíssimo, alinhou a expectativa. Alinhou! É igual a esposa que quer flores, mas ela nunca diz pro marido que ela gosta de flores. E ele nunca deu a flor. Claro. E ela ficou ofendida a vida inteira. Mas não foi capaz de alinhar as expectativas? Mas ela disse pra ele que ela queria rosas e que deveriam ser brancas. Que loucura. Então, eu gosto muito dessa gestão. Alinhamento de expectativa, feedback, né? Se o colaborador não tá indo bem, ele precisa saber. Se você pretende desligar o colaborador, você tem que antecipar isso. Olha, a gente precisa melhorar nesse aspecto. Você tá disposto? Vamos alinhar? Vamos documentar? Porém, todavia, entretanto, olha, já quero deixar claro que se isso não for atendido dentro dessa janela de tempo, nós não iremos seguir a jornada. Tudo bem? Essa mulher é uma máquina, doutor Robertinho. Uma máquina, essa mulher de insights aqui para nós. Paula, você tem hoje algumas empresas, né? Trabalha com pessoas. Como você olha e, de repente, percebe que alguém está sobrecarregado emocionalmente dentro da linha de colaboradores? Como que você percebe esse colaborador? Então, hoje na minha estrutura tem 350 colaboradores no geral. Entre colaboradores físicos, híbridos, líderes, supervisores, né? E eu trabalho muito, eu sou muito apaixonada por essa parte de desenvolvimento humano. Então, eu treino muito a minha equipe nessa parte de percepção de suas emoções e tudo mais. Porém, quando você me faz essa pergunta, toda pessoa dentro do meu negócio, tá? Não tô falando fora. A minha percepção é toda pessoa que se encontra sobrecarregada, cansada, desanimada, em primeiro lugar, nela existe algum comportamento de sabotagem. Autossabotagem. Ela centraliza tudo nela e ela quer dar conta de tudo e ela tem a síndrome do super-herói, né? Eu quero salvar tudo, eu quero resolver tudo. Sobrecarrega. E ela mesmo se sobrecarrega. Mas também, as pessoas que têm a tendência de se sobrecarregar são pessoas que não têm uma visão de futuro clara. Porque perceba uma coisa, nós estamos em 2025. Se eu tenho uma percepção de futuro, se eu tenho uma expectativa do meu amanhã e eu estou trabalhando pelo agora, mas também pelo meu futuro, eu não vou me aprisionar no hoje. Porque a vida, ela é agora. A vida é esse milésimo de segundo que nós estamos aqui. Mas existe em nós, naturalmente, a perspectiva de um amanhã. E dentro desse amanhã que nós queremos que chegue, né, que o Papai do Céu nos abençoe com a continuidade da vida,
Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho metas. Então, eu não posso viver só do meu agora. Eu preciso estar aqui, ok, 80%, mas 20% eu preciso ir lá para aquela janelinha do futuro e falar, puxa, essas ações que eu estou fazendo, elas contribuem? Muito bom. Ou eu estou me sobrecarregando a tal ponto de amanhã me encontrar nesse mesmo estado. E aí você começa a abrir o seu horizonte. Aí você vai começar a ter o quê? Criatividade. Uma coisa que o empresário erra demais, ele não tira tempo para pensar. Ele tem que ter janelas de tempo. Na semana ele tem que ter um meio-dia livre. E não é para ele ficar na caixinha do nada. Não, é para ele pensar sobre o negócio dele. Puxa, o que Pode até ter uma agendinha, não pode? Claro Da que caixinha do nada. pode. Para isso que a gente empreende, né? A gente quer ser dono do nosso tempo. Não é eu presa, né? Eu presa, é empresa. Então, eu percebo que todas as vezes que eu tive ideias extraordinárias, eu estava na consciência. Eu estava refletindo, eu estava pensando, criando, e veio um insight, veio uma ideia. E aquilo foi resolutivo para minha empresa. Então, se você falar, Paula, eu estou trabalhando para me tornar multimilionária e para ter multi-empresas. Eu não quero estar num único segmento, eu quero estar em várias. Legal? Então, eu tenho uma visão de futuro, mas o que eu estou fazendo agora para que essa visão se concretize? E aí eu olho para o meu negócio, eu preciso de empresas autogerenciáveis. Eu não posso ter empresa que eu tô lá apagando incêndio toda hora. Elas precisam ser autogerenciáveis. Então, eu tenho que criar processos, eu tenho que ter sistema, eu tenho que ter uma escola de treinamento e de desenvolvimento de pessoas, eu tenho que ter uma escola de capacitação de líderes, eu tenho que ter um plano carreira para que as pessoas entrem e faça sentido para elas permanecer. Ó, Marcos, você quer vir trabalhar comigo? Ó, a jornada é essa, em 2, 3 anos você pode se tornar meu sócio. Faz sentido para você ter um negócio? Perfeito. Aí você mantém colaboradores, você desenvolve as pessoas dentro de uma janela de tempo e todo mundo cresce. Pode ver. Qual é a pessoa que vai embora? Eu entrei na lavanderia com 16 anos, com 19 anos eu me tornei gerente. Pergunte pra mim porque eu fui embora. Por que você foi embora, Paulo? Porque eu cheguei no topo e eu não tinha mais nada. Boa. O máximo que eu ia ter era aquele reajuste salarial. Falei, pai, isso aqui vai ser minha vida. Ah, não, né? Olha, cheguei pro meu chefe e falei, obrigado por apostar, pela oportunidade, por confiar, mesmo eu sendo tão jovem, mas ficou pequeno pra mim. Eu vou parar aqui um pouco esse raciocínio, que tá lindo demais. Quanto tempo foi o lugar que você ficou mais tempo, por exemplo, trabalhando? Ou qual empresa, qual lugar que você ficou mais tempo trabalhando? Então, todos esses empregos que eu tive foram todos antes dos 16 anos de idade. Então, com 14 anos eu trabalhava de venda, fazia isso, fazia aquilo. Com 16 anos eu fui gerente de uma empresa. Com 16 anos eu entrei numa empresa, com 19 anos eu fui gerente, com 22 eu pedi a conta e tô na Demicon até hoje. Eu perguntei porque eu vejo o empreendedor, ele nasceu, como você disse no início aqui, né? Como que nasceu isso? Já nasceu comigo. É um negócio de você não se contentar com o básico, você querer mais, desejar mais. E isso é legal. Nosso empreendedor, você que está nos ouvindo, assistindo aí, seja nas plataformas, seja na rádio, enfim, com certeza tem muitos insights aqui que você pode levar para a tua vida e pode realmente mudar. Paula, existe ainda espaço, na sua visão, para liderança mais sensíveis e compassivas dentro do mundo dos negócios? Eu acredito que o maior espaço é esse perfil de liderança. Eu trabalho muito a liderança humanizada. Eu não acredito que nós teremos aí espaço para chefes. Não acontece mais. O que acontece hoje, as pessoas elas buscam sempre buscaram, mas hoje muito mais. Elas buscam no seu trabalho pertencimento e elas buscam inspiração. Então, se a Paula, como líder, como empresária, ela inspira, ela motiva, ela engaja, influencia as pessoas, respeitando suas capacidades, mas também suas limitações, as pessoas têm total, mas assim, sem dúvida nenhuma, as pessoas têm significado para ficar. Não é apenas o dinheiro, inclusive já existem muitas
estudos e pesquisas que foram feitos, que pouquíssimas pessoas se vinculam a um trabalho em primeiro lugar pelo quesito financeiro. Então eu acredito que a liderança mais humanizada, e não é ser passivo, não é ser omisso, não é ser negligente, não é ser permitivo, mas é você entender o outro em sua totalidade humana. O ser humano não é a IA, ele não é uma máquina. Se ele brigou com a esposa, no outro dia ele vai chegar no trabalho e isso vai influenciar o resultado dele. Não é porque ele quer, é porque ele é um ser humano. Então não tem como, aquela história, né, da porta pra dentro não tem... Isso não existe. Entrou pra porta dentro, vai entrar a Paula com todas as suas competências e habilidades e com suas fragilidades e limitação. Então, um líder que consegue reconhecer isso e potencializar, não é fazer terapia dentro da empresa, mas é chegar pra Paula, você tá com algum problema? Tô percebendo que você não tá muito bem hoje. O que aconteceu? Eu posso ajudar em algo? Ai, puxa, eu tô com esse problema, né? O que cabe a mim? Se eu tenho a capacidade de dar um conselho ali e trazer essa pessoa pro aqui, pro agora, eu dou. Se às vezes é algo muito mais profundo que a pessoa tá trazendo, qual é o conselho? Olha, posso te dar um conselho? Eu vejo que nesse estado que você tá, é importante você buscar ajuda, né? Você tem alguém, uma terapia. Então, é você olhar pra pessoa e você abraçar ela, mas a sombra dela. Eu não tenho como abraçar. Quando eu vou dar o abraço em alguém, eu estou abraçando por completo. Eu não tenho como tirar a sombra. Ah, não quero abraçar a sua sombra. A sombra faz parte de nós. Perfeito. Deixa eu só... Você comentou dessa questão de abraçar. O que é empatia para você? Empatia, eu olho para você e eu me coloco no seu lugar imediatamente. Eu não tenho dificuldade de olhar para você e não olhar com julgamento. E vou dizer, a consciência nunca julga. Quem julga é a nossa mente condicionada. É as histórias na cabeça, é aquilo que eu vivi, que eu experienciei e que você tá falando e eu tô julgando. Não. Eu consegui olhar para você com empatia, respeito, acolhimento e falar, puxa, ele tem uma limitação, ele tem uma dor. Ah, mas é só uma desculpa. Mas e por quê? Será que eu não posso ajudá-lo, né? Por que uma desculpa? Por que eu não posso olhar para uma desculpa com empatia? Por que eu não posso olhar para uma desculpa como a autossabotagem? Porque perceba algo. Qual é o ser humano que acorda pela manhã e ele sai e ele vai pro trabalho e ele sai pensando, não, hoje vai ser uma M. Hoje eu vou ser o pior profissional do mundo, hoje eu vou fazer o mal, eu vou ser incompetente, eu vou... Não existe. Nenhum ser humano deseja o mal para si. Então, uma pessoa que está em um processo de autossabotagem, procrastinação, ela está sofrendo, ela precisa de ajuda. E aí, abro de novo parênteses. Paula, mas a minha empresa, ela não é uma empresa de desenvolvimento humano, de treinamentos. Ok, mas o que você poderia fazer? Será que você não poderia trazer uma pessoa? Inclusive agora já tem, né, uma normativa aí que é obrigatório você trazer treinamentos sobre emocional e tudo mais. Será que eu não posso, dentro do meu negócio, trazer uma pessoa uma vez por mês para dar uma mentoria, uma palestra, para falar sobre inteligência emocional, sobre autodesenvolvimento, sobre percepção das emoções? Será que eu não posso fazer isso pela minha empresa? Que vai, inclusive, exponencializar o processo de crescimento dela, né? Exato. Loucura isso. Em suas palestras, você acaba trabalhando muito o tema, né? E você comentou muito bem aqui sobre o autoconhecimento como base para gerir emoções e pessoas. Para os empreendedores que estão sempre correndo por, né, tantas situações, onde ele deve começar? O que ele precisa fazer? Olha, depende muito do estado de vida de cada um, do quanto cada um é flexível o suficiente, né, para levantar a mão e pedir ajuda. Tem pessoas que uma consultoria vai ser uma luz naquele momento, tem pessoas que se estão com o seu emocional extremamente fragilizado, precisam de terapia, mas eu acho que o ato principal é reconhecer. E não tem custo nenhum, né? Não. Se ele fazer uma autoavaliação...
autorresponsabilidade mesmo. É eu parar de olhar para fora, de acreditar que o insucesso do meu negócio é porque as pessoas são O incompetentes, mercado está difícil. o mercado está difícil, Governo. o dinheiro está parado. Até porque, nesse exato momento, nesse segundo que nós estamos aqui, tem pessoas nesse exato momento ganhando milhões? Exato. Tem pessoas nesse exato... O governo, o Brasil, tá para todo mundo a mesma. Mas não tem gente agora prosperando. Tem alguém agora trocando de carro, comprando o carro do sonho? Exatamente nesse Comprando momento casa? Nesse exato momento. Então, perceba que nós pegamos a nossa realidade... As pessoas têm a tendência de pegar sua realidade e transformar isso na realidade de todos. E é muito simples. Puxa, o Marcos, nesse momento, ele tá crescendo, ele tá prosperando. Eu não estou. Ah, mas é porque o Marcos, né, ele teve sorte. Teve ajuda. Porque isso, porque aquilo. Quando a gente fala isso, a gente está menosprezando a qualificação, a qualidade, o processo que aquele rapaz viveu, né? Aquela pessoa viveu. Você tá tentando pegar a sandália do outro, mas você não sabe o tanto de calo que tem naquele pé, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto é a humildade de reconhecer que... Puxa, eu tô indo bem, mas eu poderia estar indo melhor? Então reconheça. Não, eu não estou indo bem, eu preciso de ajuda. Então esse é o primeiro ponto. É você abrir espaço, realmente, abrir um espaço na sua mente para dizer, eu preciso de ajuda. Eu posso ser melhor, eu posso ter um resultado melhor, eu preciso melhorar a minha área comercial, a minha área de gestão, a minha liderança, o fluxo de caixa da minha empresa. Eu preciso melhorar. Esse é o primeiro ponto. Porque aí você vai abrir uma janela emocional para que algo possa entrar ali. Do contrário, se a porta está fechada, quem está do outro lado pode bater, pode até tentar arrombar, mas se a tranca é boa, tem uma tetra forte ali... e você não abrir, não tem mudança. Então, em primeiro lugar, o meu primeiro conselho seria reconheça. Se você está bom, você pode ser melhor. Se não está bom, você que é responsável por onde você está e só você pode levar a tua empresa, o seu negócio para outra condição. Então, primeiro reconheça que você precisa de ajuda. Depois disso, do reconhecimento, da humildade em reconhecer, qual é o pilar principal do seu negócio? Na minha opinião, todo negócio, o pilar principal é venda. Porque tudo é venda. Perfeito. Tudo é venda. Eu estou aqui porque eu me vendi muito bem para alguém que falou, olha... E eu comprei essa pessoa. Isso aí. Exatamente, eu me vendi. Então, tudo é venda. Então, na minha opinião, o pilar principal do negócio é o comercial. Porém, quem faz o comercial? É um sistema? Não, Paula, são pessoas. Então, qual é o pilar principal da sua empresa? É pessoas. Se você não se tornar especialista em pessoas, como é que você vai ter sucesso? Top. Processo, pessoas e produto. Você juntou isso, caprichou, tá resolvido. Perfeito. E lá no início de tudo, humildade para reconhecer que poderia estar melhor, se tá bom, poderia estar melhor. E nada é tão bom, né, que não possa ser melhorado. E nada é tão ruim também que não possa ser pior. Piorado. Então, reconhecimento, humildade para reconhecer. Depois olha para os pilares principais do seu negócio. No meu, são pessoas. O meu negócio existe por causa de pessoas. Tanto que na minha cultura é pessoas, processos e depois é o produto. Para mim é o terceiro. Primeiro são elas. Eu preciso delas. E aí a humildade, sabe? De eu olhar para você e falar, puxa, eu preciso de você. Quando eu tenho essa humildade, eu saio do papel que eu sou empregador, eu pago salário, eu isso, eu aquilo, e eu me coloco em um lugar de humildade, dizendo, puxa, você me potencializa. Você soma comigo. Com você eu sou melhor. Que legal isso, né? E aí nós nos tornamos um corpo. Trabalhando por um único propósito, formamos uma mente mestra. E uma mente mestra, todas essas pessoas unidas por um propósito em comum, adivinha o que vai acontecer? Top de linha. Doutora, liderar pessoas exige coragem para ouvir, dar feedback e também tomar decisões muito difíceis, né? Como você treina a maturidade emocional para fazer disso um equilíbrio e sem reprimir, talvez, os sentimentos que também faz parte da nossa realidade? Como é que você faz isso? Bom, eu diria que nós falamos aqui um pouco sobre isso, né? Quando nós trabalhamos a questão da empatia. Mas uma coisa muito bacana que nós fazemos no nosso processo de gestão é sentar com o colaborador e entender o seu estado de vida. Porque cada pessoa vai ter A sua ali própria história, né? o seu momento. E também o seu momento de vida, né? E depois que a gente entende qual é o momento da pessoa, nós vamos trabalhar os objetivos dela.
Então, quais são os seus objetivos e quais são os seus sonhos? Ah, qual é o seu sonho de renda? Ah, eu preciso ganhar 10 mil reais por mês. E quanto você chegar nesse valor? Qual vão ser os sonhos que você vai realizar? Ah, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. E aí nós fazemos o quadro dos sonhos. Então, fazemos mesmo. Vai lá, a pessoa vai trazer as imagens, a gente Com os colaboradores. com os colaboradores, coloca na moldura e aí tem o plano de ação. Plano de ação, matriz de responsabilidade, quadro dos sonhos. Toda vez que um colaborador falha, eu nunca vou tratar com ele a minha insatisfação, que eu tô chateada, porque a emoção é minha. Ah, é porque eu tô chateada, porque eu tô ofendida, porque o fulaninho não fez o que eu queria. Não, eu vou sentar com o Marcos e vou falar, Marcos, senta aqui, hein? E traz teu quadro do sonho pra mim. Vem cá. Que legal isso. E aí eu vou sentar com o Marcos e vou dizer, como é que tá o teu olhar pra isso aqui? Não, Paula, tô contigo e vou realizar e tal. Vai realizar? A gente pode falar um pouquinho da sua última semana? A sua última semana, você falhou nessa parte, você se atrasou, você tinha que entregar esse resultado, você não entregou. Você concorda que essas pequenas falhas, elas vão interferir Naquilo que você quer. naquilo que você quer? Top. Então, você conduz o teu colaborador pelos sonhos dele e não pelos seus sonhos, pelo resultado da sua empresa. Porque vamos falar de verdade, o que importa o resultado da minha empresa? Vamos falar assim, Sim, lá no claro. íntimo mesmo. Claro. Ah, a Paula vai ganhar tantos milhões. Cara, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. O que eu tenho de benefício em estar nessa equipe, ter essa gestão. Então, isso é uma estratégia. E aí, você faz com que o colaborador entenda que você está trabalhando pelo sonho dele. Não é só ele que trabalha pelo sonho dele. Você trabalha. E aí você ganha uma energia emocional extra. Porque, puxa, eu não tenho que chegar no horário porque eu tenho que cumprir, bater ponto. Eu não tenho que entregar esse resultado. Não, eu estou trabalhando pelos meus objetivos. E a minha liderança está comigo. Minha liderança está me conduzindo para eu realizar meus sonhos. Então, você consegue trazer uma gestão mais inteligente, mais humanizada e com menos desculpas. Bom, eu vou dar uma dica aqui. Dica não, vou entrar com um aspas aqui. Esse mundo que você construiu aqui, para mim, é maravilhoso. E parabéns, porque realmente são poucas as pessoas que têm essa habilidade de tratar o colaborador, tratando os sentimentos dele, a realidade dele, projetando para ele e ajudando, inclusive. Mas a realidade do Brasil não é essa. Por que você vê que os empresários não têm essa visão que você tem? Eu acredito que porque talvez não tenham começado como eu comecei. Eu não comecei empresária, eu comecei microempreendedora do menos zero. Então, todas as dores dos meus colaboradores, um dia elas foram minhas. Eu sei o que é você não ter dinheiro para você abastecer o teu carro. Eu sei o que é você não ter carro. Eu sei o que é o aluguel tá atrasado. Eu sei o que é você ter que negligenciar uma conta de água, de luz. Eu sei o que é a escola da criança muitas vezes não ser suprida, um plano de saúde. Então, eu comecei de baixo mesmo. Então, não é difícil para mim sentir a dor do outro, porque ela já foi minha. Então, os meus olhos mudam, porque toda vez que uma pessoa chega para mim e ela traz a dor dela, normalmente, aquela dor em algum momento foi minha. E adivinha qual é a minha motivação? Se a minha dor curou, A tua também, né? a tua vai curar. Que coisa linda. Paula, se você pudesse deixar um único ensinamento emocional para quem está liderando o negócio, de repente até com medo, pressão, dúvidas, dívidas, enfim, tantas pressões, qual seria e como essa lição transformou inclusive a tua própria vida? O que eu daria de conselho para todos os empreendedores, empresários, o primeiro conselho seria: seja humilde. Você pode ser muito, muito melhor e tem muito mais oportunidade do que os seus olhos puderam alcançar. Depois, ame. Não seja apaixonado apenas pelo teu negócio. Se apaixone por pessoas. Isso é uma escolha. Não ame apenas o teu negócio, a tua empresa. Ame vidas. Ame vidas, sirva. Seja apaixonado mesmo. Seja apaixonado. Eu sou apaixonada pelos seres humanos. Eu amo os seres humanos. Eu tenho paixão pelo ser humano e todo ser humano, para mim, ele é único, extraordinário e ele só precisa florescer. E terceiro, pare de viver das histórias na sua cabeça. Pare de viver das experiências, do conhecimento, dos seus achismos. A grande verdade é que a gente não sabe de nada. Eu não sei quase nada.
E o pouco que sei, devo tentar utilizar ao meu favor, porém, e a favor dos demais. Porém, eu preciso estar aberta. Por quê? Porque eu não sei quase nada. Então, sabe, se desprenda do conhecimento, das experiências, se desprenda porque eu sou formado, pós-graduado, que lindo, parabéns, mas você não conhece tudo. Então, seja humilde o suficiente para buscar ajuda, para levantar a mão, né, para entender que você pode ser melhor, que você pode fazer mais, esteja aberto, se desenvolva você. Qual é o melhor exemplo para que os meus colaboradores se desenvolvam? Eu me desenvolvo. Eles me veem fazendo treinamento, eles me veem em mentoria, eu trago pessoas de fora, coloco na reunião, gente, contratei essa empresa agora para tocar nosso negócio, vai nos ajudar nesse pilar. Eu vou lá, pessoal, essa semana, tô semana inteira fora, tô em São Paulo fazendo curso, tô pagando 50 mil por esse curso que eu tô fazendo. E aí, se eu me desenvolvo e eu cresço, eu me torno ou não me torno uma referência? Sem dúvida, inspiração. Inspiração. E aí as pessoas vão seguir você. Agora, você não inspira, você não motiva, você não expande, você não sai do centro do mundo, que é o seu próprio umbigo, e você quer que o seu colaborador seja diferente? A palavra latina para umbigo fala de idiotes. Olha. É aquele que olha para o próprio umbigo, né? Que loucura. Você vai fazer parte agora do nosso Projeto Prospera Colombo 2025. Que honra. O que os nossos empresários podem esperar dessa mulher dinâmica aqui, né? Que tem uma versatilidade, realmente sabe o que está falando. O que os nossos empresários podem esperar de você para esse Colombo 2025 Prospera aí? O que eu pretendo entregar, primeiro, o meu melhor. Né? Eu nunca vou ser superficial, até porque superficialidade não combina com Paulo Batista. Depois eu quero falar sobre a chave principal do crescimento e da expansão de qualquer negócio, que é o próprio empresário. A minha empresa, ela é do meu tamanho. Se a minha mente é limitada, se eu penso pequeno, se eu não consigo reconhecer as minhas potencialidades, as minhas fragilidades, as minhas limitações, eu limitei o meu crescimento. Então, a minha palestra vai ser sobre mente poderosa, negócios brilhantes. É uma jornada de transformação. Ali eu gero muitos insights, muita consciência sobre pontos que precisam ser olhados, avaliados, corrigidos. E se a mente se abrir, o coração se abrir, eu tenho certeza que serão impactados, transformados por uma palestra. E se aplicarem o conteúdo, dobram o resultado em 1 ano. Olha só que você precisa participar, né? Evento Prospera 2025 em Colombo, aqui com a parceria da Escola de Gestão, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento, um marco aqui para a cidade de Colombo. Eu vejo você falando, me dá inspiração, eu sou apaixonado por esse tipo de dinamismo e tal, mas quem te inspirou? Quem são as suas inspirações? Minha primeira inspiração, Jesus. É o maior líder de todos, o maior gestor das emoções do mundo, né? As pessoas não conseguem entender o que Jesus realmente tentou nos ensinar. Quando Jesus diz, bateram em uma face, dê a outra. Jesus não está falando de maneira literal, seja espancado, agredido, humilhado, maltratado. Ele está dizendo, não reaja da mesma forma. Não seja a dor que te causaram. Não seja o sofrimento do passado. Seja quem você realmente é. E nós somos centelha divina. Centelha divina. Nós somos o sopro divino, né? Quando Deus fez o homem, tá dizendo lá que ele formou do pó e depois ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, nós somos centelhas divinas, somos centelha divina, esse é o nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro potencial. E se nós vivermos nessa base, nós vivemos desprendidos do medo, do aprisionamento da mente, da limitação, do sofrimento. Eu costumo dizer que nós retornamos ao Éden, a um lugar de plenitude, de paz, é tão bom isso, né? E intimidade com Deus. Então, Jesus, mas tem mais alguém? Tem. Como treinador de pessoas, como pai, como líder, como empresário, como filho de Deus, Paulo Vieira. Top. Ele foi meu mentor.
Eu sou aluna modelo dele, faz 6 anos que ele conta a minha história. Ele faz o Método CIS, é o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Teve o ano passado em Curitiba, né? Teve. O meu primeiro treinamento foi em 2017. Eu já fiz 10 métodos CIS, fora todos os outros. E ele foi, assim, ele foi o meu libertador em figura humana, né? Jesus usou a vida dele para me mostrar o quanto eu estava presa e condicionada a viver os sofrimentos que já aconteceram. Esposa dele, Camila Vieira, sou muito, muito, muito fã dela, uma mulher empresária, bem-sucedida, dinâmica, uma mãe, uma esposa exemplar. Eu gosto muito, muito, muito também de Jacob Petrie, né? Ali tem profundidade, né? Sou mentorada do Jacob também, nesse momento. Gosto muito do Joel J. Gosto do Ele vai estar aqui agora, né? Vai ser em Curitiba, esse mês que vem, se não me engano. Gosto muito do dinamismo dele, da visão que ele traz de família, né? Deus, família, trabalho, saúde, enfim. Essas são as pessoas que hoje me inspiram muito, né? Que me mostraram que eu podia mais. Se a gente finalizasse, e a gente precisa finalizar, mas com uma última reflexão, o que você gostaria que as pessoas olhassem e dissessem acerca de Paula Batista? Em relação a mim, eu tenho como propósito que as pessoas me enxerguem como uma libertadora. Eu tenho como propósito que, depois de me conhecer, as pessoas não podem ser as mesmas. Nem que seja uma pequena sementinha, uma fagulha de luz para que elas saibam que elas são extraordinárias, amadas, poderosas e vieram para cá para viver vida e vida em abundância. Posso dizer com toda tranquilidade que você está realmente nesse caminho. Parabéns, uma alegria poder receber uma pessoa tão especial, porque você não é apenas uma pessoa que tem conhecimento. Ter conhecimento é bacana, mas transmitir o amor naquilo que você fala, isso você contagia. Parabéns mesmo. Como que o meu pessoal pode encontrar a doutora Paula Batista nas redes sociais, sei lá, onde nós podemos encontrar você? Eu estou no Instagram, @PaulaBatistaOficial. Lá no link do meu Instagram tem tanto a oportunidade de pessoas que querem empreender dentro do meu negócio, então serem empreendedores dentro do meu negócio. Então tem lá um link para você se cadastrar e vir fazer parte do meu time, ter um pouco da minha gestão, dos meus treinamentos, e também tem lá o meu produto digital, né? Ali tem um produto sobre espiritualidade, tem sobre gestão, alta performance e liderança, tem relações humanas, e além de eu gerar conteúdo gratuito semanalmente. Então toda semana tem 2 lives. Terça-feira, 6 da manhã, eu faço uma live sobre espiritualidade. No meu Instagram, ao vivo, gratuito, temos uma troca maravilhosa. E toda quinta-feira à noite, eu falo sobre gestão das emoções, relações consigo mesmo e com o próximo. Eu tô esperando por vocês. Maravilha! Essa foi a nossa convidada de hoje no Prospera, Paula Batista, que inclusive estará conosco no evento presencial. Se você quer conhecer ela presencialmente, vai lá no evento, é só entrar ali no evento.prospera e você tem todas as informações, tá bom? Antes de finalizar, eu quero agradecer você pela oportunidade de nos dar essa atenção. Se você já é participante aqui do nosso canal, compartilhe essas informações, tenho certeza que vai ser bênção e vai com certeza também me revelar que você não é apenas um consumidor de conteúdo, mas alguém que propaga conhecimento. Deus abençoe a todos. Paula, uma satisfação, viu? Gratidão, gratidão. Um abraço.